Olá, graça e paz. Então, nesse vídeo a proposta é continuar sobre o tema sacerdócio. Então, na aula anterior a gente falou sobre sacerdócio antes do período religioso de Israel. Então, nesse sacerdócio a gente vai falar sobre o período religioso de Israel e de que forma Deus começou a imprimir nessa nação, nesse povo, essa característica sacerdotal, ok? Então, eu vou começar a falar algumas coisas que eu já havia falado no vídeo anterior, mas só para a gente começar a construir novamente uma ideia e a partir daí desenvolver todo o restante do conteúdo. Então, como a gente viu, o homem pecou e depois de Gênesis 3, entra Noé, Deus faz uma aliança com Noé e a gente viu que nessa aliança, que está lá em Gênesis capítulo 9, no verso 1, dominar e sujeitar não faz mais parte da característica do homem, do mandato para o homem. Somente encher e se multiplicar na terra. Então Deus escolhe Abraão para, através de uma nação, começar já a restaurar esse papel sacerdotal do homem, essa origem sacerdotal do homem. Então, através de Abraão, a gente vê lá em Gênesis capítulo 12 que Deus promete para Abraão uma nação, ou uma descendência e uma terra, ok? Então, por meio do filho desse personagem bíblico chamado Abraão, ele possa gerar uma nação com a imagem de Deus, a fim de que alcance as demais nações da terra. Então, o projeto era, através dessa nação Israel, alcançar todas as demais nações da terra. Ou seja, a partir desse povo, a imagem de Deus começar a se propagar por toda a terra. Então, esse era o propósito de Deus. Esse é o propósito do Senhor. Não somente era, mas porque Deus cumpre isso de forma literal em Cristo Jesus, ok? Então Deus chamou Israel para que por meio do sacerdócio ele habitasse no meio deles. Então Êxodo capítulo 19, no verso 5 e 6, vai falar sobre isso. Eu gostaria de estar lendo com você esse texto de Êxodo 19. Êxodo 19, 5 e 6. Vai falar o seguinte: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então a gente vê aqui que através de Israel Deus vai restaurar ou restaurou o sacerdócio, ok? Então o início do sacerdócio como ofício religioso. Então Moisés recebeu de Deus um modelo de um tabernáculo que representaria a morada de Deus no meio do povo. Então aqui, quando Moisés sobe ao monte e fica aos 40 dias lá com o Senhor, então Deus mostra para Moisés o tabernáculo. E se você prestar atenção nesse tabernáculo, você vai ver que nada mais do que o Éden novamente. Então Deus gera um ambiente para essa nação de Israel, um lugar chamado tabernáculo, onde ele teria contato novamente com o povo. E a partir desse contato que Deus ia ter com o povo de Israel, esse povo poderia expressar a imagem de Deus às outras nações. Então esse tabernáculo você vai ver Deus mostrando para Moisés lá em Êxodo 25, no verso 9, no verso 40, e também vai falar desse tabernáculo lá em Hebreus 9, no verso 24.
Então eu não vou estar lendo esses textos agora, mais à frente eu vou estar lendo principalmente esse de Hebreus, mas eu só queria falar desse texto para que você compreendesse que Deus novamente está dando uma posição, um ambiente para o homem, onde o homem pudesse desenvolver o sacerdócio, ok? Esse tabernáculo apontava para o Éden e também esse tabernáculo aponta para a Nova Jerusalém, essa cidade de Deus que vai descer do alto, ok? Então, nesta morada do tabernáculo, o povo escolhido poderia exercer o seu sacerdócio. Então, o tabernáculo é dividido em 3 partes. Nesse tabernáculo havia 3 partes, era uma divisão de 3 partes. A primeira parte é o Santo dos Santos, que é a parte, vamos dizer assim, mais importante do tabernáculo, porque nesse lugar, no Santo dos Santos, estava ali a Arca da Aliança. Então, nesse lugar, no Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano, e você vê lá em Levítico 16, esse relato do verso 1 ao verso 5, que o sumo sacerdote poderia entrar somente uma vez ao ano. E nesse lugar ele ofereceria ali orações, intercessões para o povo e também aspergeria o sangue de animais naquele lugar para perdoar o pecado do povo. Então, nesse lugar, no Santo dos Santos, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Ele tinha contato com a presença de Deus, da mesma forma que Adão tinha contato com Deus no Éden. Com certeza não de uma forma tão profunda, tão plena, mas já era um vislumbre daquilo que o homem viveria na nova aliança através de Cristo Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. Então, nesse lugar, o sumo sacerdote intercederia pelos seus pecados e pelo pecado do povo. Então, o Santo dos Santos é um lugar mais importante desse lugar chamado tabernáculo. O lugar santo era onde os sacerdotes cuidavam da mesa das ofertas ao Senhor, do candelabro e do altar do incenso. E também existia o átrio. Era constituído pelo altar e pela bacia de bronze, onde o povo vinha para oferecer sacrifícios ao Senhor. Então esse tabernáculo era dividido em 3 partes: átrio, santo lugar e santo dos santos, sendo o Santo dos Santos a parte mais importante, porque ali é onde Deus se manifestava no propiciatório, na Arca da Aliança. Então, no tabernáculo de Moisés, começamos a enxergar o sacerdócio como um ofício religioso. Então, nesse tabernáculo é que Deus começa a mostrar para o homem esse ofício religioso. É desenvolvido esse ofício religioso ali no tabernáculo de Moisés. Ok? Então, agora no tabernáculo de Davi. Mais tarde, já na Terra Prometida, podemos analisar, podemos ver que, na verdade, quando Deus mostra para Moisés esse tabernáculo, eles ainda estão no deserto. Mas depois que eles entram na Terra Prometida e começa a surgir reis, então surge um rei chamado Davi que levanta um outro tabernáculo. Não é mais o tabernáculo de Moisés, mas agora é o tabernáculo de Davi. A palavra de Deus vem através de Samuel. Lá em Samuel capítulo 1 e 2, você vê que esse profeta, ele começa a condenar o sacerdócio do seu tempo. Ou seja, chegou num determinado momento da história de Israel que o sacerdócio estava corrompido. Novamente se corrompeu. Igual lá em Gênesis capítulo 3, onde o homem peca e por causa desse pecado ele perde essa posição de estar no jardim do Éden e também perde a sua formação de ser a imagem e semelhança de Deus. Aqui já em Israel, no livro de Samuel, você vê que o sacerdócio novamente está corrompido.
Então Deus, através desse profeta Samuel, começa a condenar, libera uma palavra de condenação a esse sacerdócio corrompido. E tal condenação é ilustrada pela retirada da arca do meio do povo. Então você pode estar acompanhando esse relato lá em 1 Samuel, do capítulo 2 ao capítulo 4. Você vai ver que por causa do pecado do sacerdócio, do sacerdote Eli e dos seus filhos, por causa dessa corrupção que havia nesse ofício sacerdotal, então a arca é retirada do meio do povo de Israel. Ou da mesma forma que Adão foi retirado daquele ambiente, da presença de Deus, agora a arca é retirada no meio do povo, porque houve novamente um rompimento da aliança. Nesse caso, a aliança mosaica, a aliança que Deus fez com Moisés. Então Davi é levantado por Deus para trazer a arca novamente a Israel. Lá em 2 Samuel, no capítulo 6, você vai ver esse relato, um relato muito interessante, muito lindo. Eu adoro esse relato, eu acho muito interessante esse texto. Então você vai ver que nesse relato de 2 Samuel capítulo 6, esse Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele novamente vai lá onde a arca estava e traz a arca novamente para Israel. Agora não mais para o tabernáculo de Moisés, que estava em Siló, mas agora Davi pega essa arca da aliança e leva para Jerusalém, que seria a capital do povo de Deus agora, a capital da nação de Israel, Jerusalém, e coloca essa arca numa tenda que o próprio Davi levantou. Agora, o interessante desse tabernáculo de Davi é que não era somente o sacerdote, o sumo sacerdote, que tinha acesso à Arca da Aliança. Agora todos tinham acesso à Arca da Aliança. Esse tabernáculo era uma tenda onde a Arca da Aliança era posta no meio. Então ao redor ficavam os levitas, sacerdotes, oferecendo adoração e intercessão. E Davi projetou aquela forma de oração e adoração que acontece 24 horas por dia, durante 7 dias por semana. Então isso é o tabernáculo de Davi. Ok? Então Davi é esse homem segundo o coração de Deus, que queria preparar um lugar para o Senhor. Primeiramente ele colocou essa arca da aliança numa tenda, chamada tabernáculo de Davi. Mas também ele tinha a intenção de construir um templo. Mas por causa das guerras, que ele participou de muitas guerras e sua mão estava suja de sangue, então Davi não pôde construir o templo, mas ele preparou seu filho Salomão e deu ferramentas e deu utensílios, juntou juntou assim equipamentos e ferramentas e também materiais para a construção do templo, e entregou isso a Salomão, e Salomão edificou o templo ao Senhor. Então esse templo de Salomão também foi feito para a habitação da Arca de Deus, segundo a ordem de seu pai Davi. Então você vê esse relato sobre o templo de Salomão lá em 2 Samuel capítulo 7, do verso 1 ao 17, e 1 Crônicas, capítulo 28, capítulo inteiro. Então você vai ver esse relato do templo de Salomão, e que também ele servia para a habitação da Arca da Presença. Então de Salomão até o exílio, que você deve saber que novamente o povo se corrompeu, então a Babilônia veio e levou o povo de Israel cativo, levou o povo de Israel para o exílio na Babilônia. Então, por causa do pecado, agora o povo perdeu a terra, ok? Então, novamente você vê, por causa do pecado, Adão foi expulso do Éden. Por causa do pecado do sacerdócio,
a arca saiu do tabernáculo. Aí Davi vai lá e restaura novamente, busca a arca e coloca novamente em Jerusalém. Agora no tabernáculo de Davi. Então, e depois novamente quando Salomão edifica um templo para o Senhor, para a habitação, porque a arca simboliza a habitação do próprio Deus, o trono de Deus no meio dos homens. Então, quando novamente há uma corrupção, há uma quebra de aliança, agora não foi mais a arca que saiu, mas foi o povo que foi deportado de Jerusalém, foi levado como cativo para o exílio. Assim como Adão, ele se tornou cativo do pecado por causa da queda, agora Israel se tornou cativo da Babilônia por causa da quebra do pacto da aliança com Deus. E lá em 2 Crônicas, capítulo 17, do 1 ao 9, e 2 Crônicas, no capítulo 23, do verso 16 ao verso 19, você vai ver aqui nesses textos, é de suma importância que você esteja conferindo esses textos. 2 Crônicas 17, vou repetir, do verso 1 ao verso 9, e 2 Crônicas 23, do verso 16 ao verso 19. Aqui é um padrão bíblico para avivamento. Você vai ver através desses textos que um avivamento começa primeiramente na restauração do sacerdócio e depois na restauração da operação da lei do Senhor em meio ao povo. Então todo avivamento vai começar com uma restauração no sacerdócio, levando novamente o homem a guardar e cultivar um lugar de adoração ao Senhor e a obedecer às leis, os princípios da palavra de Deus. Então esse é um padrão para avivamento que as Escrituras deixaram. Ok? 2 Crônicas 36, do verso 15 ao verso 21. Esse templo foi destruído por Deus através dos babilônios, o templo de Salomão, como falei anteriormente. Então, porque o povo recusou a oferta de correção de Deus. Então, assim como Adão se tornou escravo do pecado após a quebra da sua relação pactual com Deus, mantida por meio do sacerdócio, o pecado de Israel quebrou a aliança que Deus fez com Moisés e depois com Davi. Aí novamente acontece o exílio, onde o povo é deportado para a Babilônia. Então, após o período de exílio e ao longo da história de Israel, a dinâmica da edificação e queda se repete até o período da manifestação do Cristo. Então você vai ver durante a história de Israel, durante todo quase o Antigo Testamento, essa questão da quebra e da reforma, da quebra e da edificação. E até chegar ao Novo Testamento com a manifestação do Cristo, você vai ver em todo momento Deus querendo restaurar o homem a um lugar de adoração, de cultivo, de guardar, de proteger o ambiente para que o homem pudesse expressar a imagem de Deus para a criação e o homem sempre caindo no pecado, o homem sempre quebrando a aliança com o Senhor. E você vê que essas questões não pegam Deus de surpresa. Porque como falamos na aula de propósito eterno, o Antigo Testamento evidencia que o homem é injusto e que o homem é incapaz de se restaurar, é incapaz de se redimir. Então Deus já tinha um plano eterno, que seria a manifestação do Cristo. Então, por mais que o povo de Israel quebraram a aliança, por mais que houve muitas quebras dessa aliança, houve muita desobediência do povo, Deus nunca perdeu o controle, porque Deus é soberano. Deus sempre desenvolveu através da história o seu plano eterno de redenção, querendo reposicionar o homem novamente no lugar onde o homem vai ser
uma conexão entre o céu e a terra. Então vemos na crítica profética do Antigo Testamento que a sua causa maior é o problema sacerdotal corrompido. Então praticamente todos os profetas vão denunciar um pecado sacerdotal. E não querendo somente generalizar ou colocar como o problema de Israel foi o sacerdote, mas a gente vê que na verdade o homem em si ele era incapaz de guardar um lugar de adoração e de obediência à lei do Senhor. Ok? Então, deixando claro que o homem adâmico não consegue ser um sacerdote perfeito, como planejado para o primeiro homem. Então, o que o Antigo Testamento deixa bem evidente é que o homem adâmico, o homem da velha natureza, ele não consegue ser um sacerdote perfeito como Deus havia planejado para ele. Então, haveria a manifestação, uma necessidade da manifestação do Cristo. Ok? Então, primeiro vamos ver a natureza sacerdotal do homem. O que significa dizer que o homem, antes de desenvolver um ofício sacerdotal, ele é um ser sacerdotal. O que isso significa? Então, ser sacerdote é ser um lugar de conexão. E várias religiões, você vai ver que esse é o princípio básico quando se fala de sacerdote. O que é um sacerdote? Basicamente, sacerdote em 90% das religiões, quase todas, para não dizer todas, sacerdote é aquele que é um ponto de conexão entre o mundo visível e o invisível. E você vê isso também na religião judaica e cristã, que o homem é um ponto de conexão entre a criação e o Criador, ok? Então o sacerdócio se coloca entre o único Deus Criador e os homens, entre a divindade e a criatura. Então vamos tratar a partir de agora o conceito que aborda para o que o homem foi criado. E a gente vai descobrir, a gente está descobrindo que o porquê do homem ser criado é porque ele é para ser um sacerdote. Então, para isso o homem foi criado, para ser esse lugar, esse ente de conexão entre céu e terra, entre Criador e criatura. Então, vamos ver agora essa natureza sacerdotal em Adão. Gênesis capítulo 2, no verso 7. Então, quero ler esse texto com você, Gênesis capítulo 2, no verso 7. Vai falar o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, aqui a gente vai ver, dentre muitos aspectos que a gente poderia mencionar aqui, a gente vai ver dois aspectos que são essenciais e básicos para o nosso estudo: a questão da formação e da posição. Então, aqui em Gênesis capítulo 2, no verso 7, a gente vê aqui claramente a formação. Como esse homem foi criado? A Bíblia diz aqui que ele foi criado do pó da terra e Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida. Então você vê duas naturezas aqui: natureza terrena e natureza divina. A natureza terrena no pó da terra e a natureza divina no fôlego de vida que Deus sopra na narina de Adão. Então você vê aqui que nessa questão já há uma conexão de realidades: a realidade do céu com a realidade da terra, inserida no homem. Então aqui Deus soprou sobre ele o fôlego de vida. E também ele foi criado do pó da terra. Então, ser criado do pó da terra é natureza física, terrena.
E o sopro de vida de Deus fala da natureza divina, eterna e proveniente do céu, que é o lugar onde Deus habita. Então podemos observar que o pó terreno e a vida de Deus, o que vem da terra e o que vem do alto, inserido no homem. Então a formação do homem por si só é um ponto de encontro entre duas realidades, a realidade do céu e da terra. Então a gente já vê isso bem claro, de forma bem clara já na criação, na formação do homem. Então esse texto de Gênesis capítulo 2, 7 e também Gênesis 2, 8 é um texto primordial para a gente entender sobre a questão do homem como ser sacerdotal. Agora vamos ver a posição do homem. Gênesis 2, no verso 8. Então vamos estar lendo Gênesis 2, verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então aqui diferente, de forma bem diferente, particular, peculiar, Deus planta um jardim. Da mesma forma que Deus cria o homem com as suas próprias mãos, Deus planta um jardim. Então você pode notar que em Gênesis capítulo 1, Deus cria tudo a partir da sua palavra. Até mesmo os animais, mar, enfim, todo o cosmos. Mas quando chega no homem, Deus forma o homem. Há uma interação, há um contato, vamos assim dizer, de Deus com o homem. E da mesma forma, diferente de Gênesis 1, quando a palavra de Deus cria a flora, aqui em Gênesis 2:8 diz que Deus plantou também um jardim. Então tanto o homem, tanto a formação do homem, como a posição que o homem começou a posição que o homem começou a adquirir são de formas diferentes de Gênesis 1. Há um contato de Deus na formação do homem e há o contato de Deus na formação do jardim. Ok? Então o homem foi colocado em um jardim que o próprio Deus havia plantado. Então Deus plantou o jardim enquanto, como falei antes, a flora citada em Gênesis 1 é fruto da palavra de Deus. Então esse jardim era uma espécie de santuário na terra, no qual Deus andava. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 3, no verso 8, que Deus andava pelo jardim para encontrar com o homem. Então esse jardim aqui era como um centro governamental na terra. Era um santuário onde que Deus vinha na viração do dia para ter contato com Adão. E esse contato, como já falamos antes, vai capacitar Adão a desenvolver o seu governo sobre a criação. Então, o Éden é esse lugar, esse centro governamental, onde o soberano encontrava-se com o administrador. O soberano Deus, ele se encontrava com o administrador, Adão, para ter relacionamento. E a partir desse relacionamento, o homem expressar quem Deus era para a criação. Então o homem habitava nesse lugar, não como fruto de uma posição que alcançou. Então isso é importante você frisar. Então o homem foi colocado nesse lugar, ele não alcançou esse lugar. Então o homem habitava nesse lugar não como fruto de uma posição que alcançou, mas como um lugar onde naturalmente foi inserido. Então da mesma forma, pela graça, nós somos inseridos nesse lugar de relacionamento e contato com Deus. Então nós não alcançamos esse lugar por causa da nossa capacidade, por causa da nossa justiça, por causa da nossa habilidade, mas Deus nos insere em Cristo.
para que em Cristo temos contato com Deus Pai e através desse relacionamento a gente possa expressar a imagem do Senhor para toda a criação. Na queda, o homem peca e perde sua posição. Então, quando o homem peca, o homem perde a posição dele. Adão perde essa posição de estar no jardim do Éden. Ele já não era mais a imagem e semelhança de Deus. A relação entre céu e terra ficou comprometida. Houve um distanciamento entre essas realidades. Então, a partir de que o homem peca, em Gênesis capítulo 3, ele é tirado desse lugar, dessa posição onde ele foi colocado. Então, o homem agora não pode mais ter contato com Deus. Então, há um distanciamento entre a realidade do céu com a terra. Então, esse lugar, esse santuário, onde o homem tinha contato com Deus, agora já não está mais acessível para o homem. Então, agora a gente vai ver também essa natureza sacerdotal em Cristo, o último Adão. A gente já viu em Adão, agora a gente vai ver em Cristo. Tá bom? Se no primeiro Adão ficou claro o princípio formação e posição, como a gente já viu, vemos esse princípio se repetindo no último Adão, Jesus Cristo. Então, a formação de Jesus, Jesus veio em carne, então natureza física, terrena, mas também foi concebido pelo Espírito Santo, natureza divina. Ele era humano e divino. Então, como Adão no princípio, Cristo também possui essa natureza humana e divina. Então, é necessário também ter uma observação aqui, que é importante a gente ter esse conceito bem claro em nossa mente, que houve muita confusão na história da igreja sobre essa formação de Jesus. Mas Jesus é tanto divino quanto humano, 100% Deus e 100% homem. Jesus em si carrega essa formação, natureza humana. Então, no próximo vídeo, vamos finalizar esse conteúdo, a gente vai ver essa formação sacerdotal em Cristo Jesus. Então, para a gente concluir, é importantíssimo você estar vendo esse vídeo e vendo a conclusão de todo esse tema sacerdócio em Cristo Jesus e como ele reposicionou o homem nessa questão do sacerdócio. Então, até o próximo vídeo e curte aí, faça um comentário, compartilha e nos encontramos na próxima aula.